Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com outro entrevistado. Hoje nós temos também a honra de receber a professora mestre Marleide Coan Cardoso, licenciada em Ciências pela Unisul com opção matemática, especialista em matemática, eu diria educação matemática, e mestre em professora Marleide... Ciência da linguagem, isso, mestre em Ciência da linguagem. Perfeito. Mestre em linguagem pela nossa universidade também, né? Isso. Professora Marleide, nós falamos agora com o professor Dalmo sobre as possibilidades do curso, a sedução, que é a matemática, a importância da matemática no dia a dia das pessoas, no mundo, enfim, a matemática hoje, sempre foi, na verdade, né? Hoje, com muito maior ênfase, a importância dela para o nosso cotidiano e mesmo para a nossa vida particular em casa, a importância de conhecer alguma coisa de matemática. Mas as pessoas que estudam e que preferem conhecer mais e aprofundar mais, elas vão para cursos de especialização e você coordena um curso de pós-graduação em educação matemática, é isso? Isso. Boa noite, Gilson. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui conversando contigo nesse momento sobre, então, a matemática, em especial a nossa pós-graduação em educação matemática, né? Então, nós temos a nossa pós-graduação que vem da nossa núcleo orientado do nosso curso de matemática, conforme o professor Dalmo conversou anteriormente, né? E o nosso núcleo orientado, ele encaminha para 2 pós-graduação. Então, desculpe interromper, professora, mas é só para que vocês aí também entendam, e eu também. O curso tem um núcleo orientado, núcleos orientados, temos, e a partir do núcleo, então, você direciona para uma pós-graduação. Isso, assim o núcleo orientado, exatamente. O núcleo orientado, ele encaminha para 3, na verdade, né? No momento, a gente oferece, e oferecemos até hoje no curso de matemática, o matemática do núcleo do financeiro e do educação matemática. Mas nós temos a possibilidade também da educação à distância, professor Gilson. Mas ainda nós não, ele está previsto no nosso projeto pedagógico, mas nós não ofertamos ele ainda, esse bloco. Mas é uma possibilidade para breve, para daqui a um ano, meio ano, enfim? Depende da demanda dos alunos, Gilson. Então, o núcleo orientado, ele fundamenta-se na demanda dos alunos, dos acadêmicos, o interesse deles. Então, até hoje, nós oferecemos o núcleo da educação matemática e da matemática financeira, de onde origina, então, as nossas 2 pós-graduação, a de educação matemática que eu vou falar, que eu sou coordenadora pedagógica por ela, e a de matemática financeira que o professor José Humberto coordena. Daqui a pouco mais, eu até falei há pouco que era um curso, mas são 2 cursos de pós-graduação. Isso, 2 cursos de pós-graduação. Então, o aluno, durante o curso, ele faz essa opção, que ele pode ir ou para a educação matemática ou para a matemática financeira. Professora, eu vou te fazer uma pergunta primeiro, antes de falar da pós-graduação, da graduação. Certo. Como é que um professor pode ter uma competência como a professora Marleide tem? Isso eu vou dizer porque eu sou testemunha presencial disso, de que os alunos que fazem qualquer curso de graduação na universidade, que a professora já lecionou por todos os cursos praticamente da universidade, matemática, cálculo, enfim, como é que é um aluno reprovar e dizer assim, eu amei aquela disciplina? Ou mesmo não reprovando, amar matemática no contexto, e dada a história que eu havia conversado com o professor Dalmo, de que nós tínhamos medo de matemática, né, professor? Eu penso, Justo, que muito interessante a tua pergunta. Bom, primeiro, o aluno, quando ele reprova, ele tem que ter, nós que somos professores, o aluno tem que ter ciência o porquê da sua reprovação. E isso a gente faz durante o processo. Se a gente considerar o processo avaliativo como ele sendo processual mesmo, e que a gente acompanhe o processo de avaliação do aluno, ele vai aceitar a sua reprovação de fato como necessária naquele momento. O que não significa que ele não vai poder, nos próximos semestres, retomar aquilo que ele ficou devendo. Sabe, professor Gilson? Então, outra coisa, eu penso que o aluno e nós temos que gostar da matemática. Aliás, nós temos que gostar daquilo que nós fizemos, né, Gilson? Eu acho que se a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz com competência. Eu até lembro que o senhor Dalmo havia falado sobre isso no bloco anterior, né? Muito interessante. Isso, a gente tem que gostar. E a matemática, como você mesmo falou, Gilson, ela está muito inserida no nosso contexto. Se a gente conseguir dar significação para a matemática em sala de aula a partir do contexto do aluno, a matemática se torna significativa, se torna um pouco diferente. E daí eu acredito que o aluno não tenha tanta aversão a ela. Embora que a gente sabe que a gente tem alguns algoritmos que são necessários, complexos, mas
Se ele conseguir trabalhar e ver a necessidade daquele algoritmo, a matemática se torna mais prazerosa, mais interessante de estudar. Professora Marley, duas questões que pegam para quem está nos assistindo, por exemplo, né, para você que nos assiste, que também tem essas dúvidas em relação à matemática. Primeiro, interessante é a fala da avaliação. A avaliação ela deixou de ser aquela coisa pontual, né, onde o aluno era aprovado ou reprovado num momento qualquer, né, da história de vida dele. E passou a ser um processo, é isso? Onde ele é avaliado em cada atividade, em cada ação. Exatamente. Ou seja, como se fosse uma viagem onde ele vai indo e não tem como voltar. Está em Bituba, né? Estou em Bituba, né? Conheceu até lá, já conheceu, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. E se tu acompanhar esse processo de construção do conhecimento do aluno, tu consegue, no final do semestre, no final do período letivo, tu consegue, e ele também consegue visualizar que ele precisa um pouco mais para avançar em seus estudos. Perfeito. Né? Senhora, isso é interessante essa fala, até porque as pessoas que nos assistem também têm algumas dúvidas em relação à própria matemática e alguns de vocês já seguramente passaram, como nós, algumas dificuldades ou tiveram que Todos como nós, diriam, né, as pessoas vararam algumas noites estudando matemática, com né? certeza. Não só matemática, como qualquer outra disciplina, qualquer área de conhecimento humano. Professora, agora, o curso de pós-graduação, contatos, falar com quem, importância, relevância, enfim. Isso. Então, Justo, nós temos, assim, o curso nosso de Educação Matemática, especialização em Educação Matemática, ele é um curso voltado para a ação docente. Então, nós procuramos, nas metodologias que as disciplinas são desenvolvidas, elas buscam, além de aprofundar, dar o aprofundamento teórico, e conceitual da matemática, ela também trabalha com a questão das alternativas metodológicas para a inserção do aluno em sala de aula. Eu penso que o Antônio Novoa, ele faz uma discussão muito interessante, Gilson, que quando a gente termina a graduação, que a gente vai para a escola, é a fase mais crítica nossa. Né, de nós que entramos na ação docente. Então, eu acredito que a pós-graduação, essa formação continuada, né, lato sensu nossa, ela dá esse suporte para o aluno, principalmente nos anos iniciais, então, da sua vida docente. E assim, embora que durante todo o curso a gente tenha os estágios, a gente tenha as práticas de ensino, a gente tem todas as N situações didáticas que pode levar a esse desenvolvimento, mas a pós-graduação, além de ela retomar todo esse conteúdo e ela dar um avanço e um amadurecimento teórico muito interessante. Em termos de educação matemática, ela tem também essa função, ela acaba dando uma amenizada nessa entrada do nosso acadêmico no mercado de trabalho. Na sociedade. E é interessante, professora, porque ele está numa faixa etária, por exemplo, que com a especialização ele tem muito mais segurança, competência, percepção e reflexão a partir do próprio avanço cronológico, né? Uma idade que ele tem hoje que lhe permite isso. Isso, amadurecimento teórico, amadurecimento conceitual, porque a gente ensina aquilo que a gente sabe, né? Então, e quanto aos contatos para a nossa pós-graduação, então, eu estou coordenadora pedagógica, pode ser via marleide.cardoso@unisul. Esse é o e-mail que Isso, mas contato sem problema nenhum. Ou então, o telefone professor da nossa graduação, professor Dalmo, já passou, né? 3621-3151. 3621-3151. Isso. Ou pode ser também meu celular, sem problema nenhum. Por gentileza. 9904-5993. 9904-5993. Isso. Okay. Professora Marleide, foi um grande prazer tê-la conosco. Pena que o nosso tempo também é bastante curto. Tempo em televisão é uma coisa curta, né? Isso. De qualquer forma, fica o convite para você retornar novamente um dia desse para conversarmos mais ainda sobre a pós, sobre os resultados da pós, quem sabe. Podemos sim, Gilson. Um Fico grande à disposição. Prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço, Gilson, de poder estar conversando contigo um pouquinho sobre o nosso curso, né? Nosso curso de pós-graduação em Educação Matemática. Perfeito. Muito obrigada. Prazer é nosso, professora. Muito obrigado. Foi a professora Marleide Coan Cardoso que esteve conosco no Ciência e Pesquisa de hoje, né? Você pode fazer perguntas para o professor no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br e também assistir a essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Bom, mais um intervalo, 3 minutinhos e já voltamos, enquanto você toma um café.